Último Beijo, de Scott Fitzgerald, narrado por Marcelo Fávaro. Estar por cima era uma grande sensação. Podia-se ter certeza de que tudo daria certo, de que os refletores cairiam sobre belas mulheres e homens importantes, de que os pianos emitiriam as notas certas e de que tantos lábios jovens e cantando dirigiam-se a corações felizes. Todos aqueles lindos rostos, por exemplo, deviam estar completamente felizes. E foi então que, em meio a uma rumba, passou pela mesa de Jim um rosto decididamente infeliz. Antes mesmo que ele chegasse a essa conclusão, o rosto desapareceu, permanecendo, porém, em sua retina por alguns segundos. Era o rosto de uma garota quase tão alta quanto ele, com os olhos castanhos e opacos e uma tez delicada como a louça chinesa. Ah, pronto, disse a anfitriã seguindo seu olhar. Ela suspirou. Aconteceu em apenas um segundo. E eu que venho tentando há anos. Jim pensou em responder. Mas você já teve a sua chance. 3 maridos. E eu? Estou com 35 anos e ainda estou tentando encontrar em cada mulher um amor perdido na infância. Ainda me apaixonando pelas semelhanças e não pelas diferenças. Quando as luzes voltaram a diminuir, ele perambulou entre as mesas até o salão de entrada. De vez em quando era saudado por amigos. Mais que os de costume, porque seu contrato como produtor havia sido noticiado pelo Hollywood Reporter naquela manhã. Jim, porém, já dera passos parecidos antes e estava habituado a aquilo. Era uma festa beneficente e, no bar, pronto para entrar em cena, estava um homem que imitava papel de parede. E Bob Bodley, fazendo-se de homem sanduíche, mostrava um cartaz que dizia: às 22 horas no Hollywood Bowl, Sondheim, estrelando em Hot Soap. Nas proximidades, Jim viu o produtor que ele substituiria no dia seguinte tomando um inesperado drink com o agente que provocara sua ruína. Ao lado do agente, a garota de rosto triste que dançara a rumba. Jim! Gritou o agente. Quero que conheça Pamela Kington, sua futura estrela. Ela se virou para ele com ansiedade profissional. O agente lhe cochichara. Acorda, esse cara é importante. Pamela agora está comigo, disse o agente. Estou pensando em mudar o nome dela para Boots. Eu pensei que você tinha dito Toots, riu a garota. Toots ou Boots é por causa do som Oots. Pamela é inglesa. Seu nome verdadeiro é Sybil Higgins. Pareceu a Jim que o produtor destituído o olhava de um jeito indefinível. Não com ódio nem com inveja, mas com um profundo e curioso espanto, como que perguntando por quê. Por quê? Perturbado por isso, Jim surpreendeu-se tirando a inglesa para dançar. Quando se viram abraçados na pista de dança, sua euforia do começo da noite voltou. Hollywood é um bom lugar, disse como se antecipando a qualquer crítica dela. Você vai gostar. A maioria das inglesas se dá bem aqui. Talvez por não esperarem muito. Eu tenho tido sorte trabalhando com inglesas. Você é diretor? Eu já fui de tudo. De agente para cima. Assinei um contrato de produção que começa amanhã. Eu também gosto daqui. Ela disse e depois de um minuto... Não se pode evitar uma certa expectativa. Mas se nada acontecer, posso voltar à minha profissão de professora. Jane recuou para olhá-la melhor. Parecia-se tão pouco com uma professora... Mesmo aquelas mostradas nos faroestes, que ele até riu, mas, ainda uma vez, viu algo triste e perdido no triângulo formado por seus lábios e olhos.
Está com quem esta noite? Perguntou ele. Com Joe Becker. Ela respondeu, dizendo o nome do agente. Eu e mais 3 garotas. Olha, eu tenho que sair durante meia hora para encontrar um sujeito. E não é um truque, tá? Quer vir comigo me fazer companhia e respirar um pouco de ar fresco? Ela fez que sim. No caminho passaram pela anfitriã, que olhou fixo para a garota e balançou a cabeça ligeiramente para Jim. Lá fora, sob a noite estrelada da Califórnia, ele gostou pela primeira vez de seu carro novo, principalmente por não precisar dirigir. As ruas por onde passaram estavam tranquilas àquela hora, e a limusine deslizou silenciosamente pela escuridão. A senhora Ginton esperou que ele falasse alguma coisa. O que você ensina na escola? Aritmética. 2 mais 2, 5. Coisas assim. Um belo salto. Da sala de aula para Hollywood. É também uma longa história. Não pode ser tão longa. Você não tem mais que uns 18 anos? 20. Ela perguntou ansiosa. Isso já é ser velha demais? Meu Deus, é claro que não. É uma idade linda. Eu sei disso porque eu tenho 21 e só agora as artérias começaram a endurecer. Ela o olhou atentamente, calculando sua verdadeira idade, mas guardando para si sua opinião. Que tal se me contasse a longa história? Ela suspirou. Bem, um monte de homens se apaixonou por mim, todos muito velhos. Eu era a favorita dos velhinhos. Você quer dizer anciãos de 22 anos? Entre 60 e 70. É verdade, com isso arranquei bastante dinheiro deles para vir para Nova York. Fui ao 21 na primeira noite e Joe Becker me viu. Então ainda não trabalhou em nenhum filme. Ah, sim, fiz um teste hoje de manhã. Jim sorriu. E não se sentia mal tomando dinheiro dos velhos? Não muito, ela respondeu bem franca. Eles gostavam de me agradar. Além disso, não era dinheiro vivo. Quando queriam me dar presentes, eu os mandava ir a determinado joalheiro. E em seguida levava o presente ao joalheiro, que me devolvia quase todo o dinheiro. Ora, uma picaretinha esperta. Isso mesmo, ela admitiu placidamente. Uma pessoa me ensinou a fazer isso. Eu quero tudo que puder agarrar. E eles não se importavam? Digam, os velhos, quando você não usava os presentes? Mas eu usava, pelo menos uma vez. Depois de certa idade, as pessoas já não enxergam muito bem, ou não se lembram. Por isso é que eu não tenho nenhuma joia em casa. Calou-se. Imagino que aluguem joias aqui. Jim olhou-a de novo e riu alto. Se eu fosse você, não ficaria preocupada. A Califórnia está cheia de velhinhos. Entraram num bairro residencial. Quando dobraram a esquina, Jim abriu o vidro e disse ao motorista: Pare aqui. Virou-se para Pamela. Eu tenho que fazer um trabalhinho sujo. Consultou o relógio. Saiu e subiu a rua em direção a um edifício com o nome de vários médicos numa placa. Passou pela placa lentamente, até que um homem saiu do edifício e começou a segui-lo. No ponto mais escuro entre os 2 postes, Jim deixou-o aproximar-se. Entregou-lhe um envelope e falou alguma coisa. O homem voltou para o edifício e Jim entrou no carro. Eu também estou explorando uns velhos. Algumas coisas são piores que a morte. Ah, mas eu parei de fazer isso. Ela assegurou. Estou noiva. Ah. Depois de um instante ele perguntou. De um inglês? Claro. Acha que parou, mas já era tarde. Somos tão desinteressantes assim? Ele perguntou. Ah, não. Mas o tom descomprometido com que falou piorou ainda mais as coisas. E quando ela sorriu, no exato momento em que a luz da rua a vestiu com uma beleza radiante, foi ainda mais irritante.
Agora é a sua vez. Que coisa misteriosa foi essa que você fez? É dinheiro, ele respondeu numa voz ausente. Um médicozinho grego anda dizendo a uma determinada senhora que ela precisa extrair o apêndice. Mas precisamos dela no filme. E então dê-lhe algum para calar a boca. É a última vez que faço o trabalho sujo dos outros. Ela franziu o senho. Mas ela não pode tirar o apêndice? Ele deu de ombros. Talvez não. E se precisar, não é esse rato que vai saber. É cunhado dela. Quer explorá-la. Depois de algum tempo, Pamela falou. Um inglês jamais faria isso. Uns talvez façam. Assim como alguns americanos não fariam. Um cavalheiro inglês jamais faria isso. Não está começando com o pé errado se pretende trabalhar aqui? Eu gosto dos americanos. Pelo menos dos civilizados. Do jeito que ela falou, Jim imaginou que aquilo o incluía, mas longe de ficar envaidecido, demonstrou alguma indignação. Você está se arriscando, viu? Eu não sei como ousou sair comigo. Já imaginou o que pode haver debaixo do meu chapéu? Você não estava de chapéu, disse ela tranquila. Além disso, Joe Becker me autorizou. Disse que seria bom para minha carreira. Jim agora era produtor e, quando se atinge tal iminência, não se perde o controle por tão pouco, exceto de propósito. Eu tenho certeza de que será bom para você, disse, com um ronronado ligeiramente traiçoeiro na voz. Tem mesmo? Ela perguntou. Acha que posso me firmar? Ou sou apenas uma entre milhares? Você já se firmou. Ele continuou no mesmo tom de voz. Todo mundo na festa estava olhando para você. Perguntou se aquilo era mesmo verdade, ainda que remotamente, ou se ele tinha sido o único a ver nela alguma coisa. Você é um tipo novo. Um rosto como o seu pode dar aos filmes americanos um toque mais civilizado. Era a sua flecha, mas, para sua surpresa, não pareceu atingir o alvo. Acha mesmo? Você vai me dar uma chance? É claro. Era difícil de acreditar que a ironia em sua voz estivesse errando o alvo. Mas, depois dessa noite, haverá tanta competição que... mas eu preferiria trabalhar para você, ela declarou. Eu vou dizer a Joe Becker que... Não lhe diga nada, ele interrompeu. Está bem, eu não vou dizer, como você quiser, ela prometeu. Os olhos dela estavam dilatados e expectantes. Perturbado, ele notou que palavras estavam sendo postas em sua boca, ou brotando dele sem querer. Era impressionante que tanta inocência e tanta fúria predatória saíssem ao mesmo tempo daqueles lindos lábios da inglesa. Seria um desperdício usar você em pontas. Precisamos arranjar um grande papel. Fez uma pausa e recomendou. Você tem uma personalidade tão forte que... pare. Ele viu lágrimas no canto dos seus olhos. Deixe-me apenas dormir com isso essa noite. Telefone pela manhã, ou quando precisar de mim. O carro parou a poucos centímetros do tapete vermelho que levava à festa. Ao ver Pamela sob os refletores, a multidão forçou a corda grotescamente, com os caderninhos de autógrafos à mão. Como não a reconheceram, deram um suspiro em uníssono e a corda recuou com eles. No salão, ele a conduziu dançando até a mesa de Becker. Eu não vou lhe dizer nada, ela garantiu. De sua bolsa tirou um cartão com o nome do hotel escrito a lápis e lhe entregou. Se surgirem novas ofertas, prometo recusar. Não faça isso, disse ele rapidamente. Sim, sorriu para ele por um instante. A sensação que Jim tivera ao vê-la pela primeira vez voltou. Era uma impressão de calor, juventude e sofrimento, tudo junto. Tentou estourar a bolha que ele próprio havia criado. Daqui a um ano, um pouco mais, começou, mas a música e a voz dela o abafaram.
Esperarei pelo seu chamado. Você é o americano mais civilizado que eu já conheci. Deu-lhe as costas, como que embaraçada pela magnitude de seu elogio. Jean voltou para sua mesa, mas ao ver a anfitriã conversando com uma mulher ao lado, mudou subitamente de direção. A sala e a festa haviam se tornado desagradáveis. A mistura de música e vozes soava estridente, sem harmonia, e ao percorrer o salão com os olhos, viu apenas ódio e inveja, egos batendo como tambores. Não estava ainda tão imune à batalha como tinha pensado. Caminhou até a chapelaria pensando em mandar pelo garçom um bilhete à anfitriã. Você estava dançando, portanto eu... Mas ao passar pela mesa de Pamela Quinton, mudou de ideia e saiu em direção à porta. Capítulo 2. Um executivo de cinema pode se virar sem inteligência ou criatividade, mas não chegará a lugar nenhum sem um pouco de habilidade. Habilidade. Era agora a única preocupação de Jack Leonard. O poder normalmente deveria despachar a diplomacia para um segundo plano, mas em vez disso intensifica todas as suas relações com os executivos, diretores, roteiristas, atores, técnicos de sua unidade, além dos chefes de departamento, dos censores e dos homens de Nova York. Portanto, driblar uma garota inglesa armada apenas de um telefone e de um bilhete deixado por ela na portaria do estúdio não deveria ser problema. Passei por aqui e me lembrei de você e do nosso passeio. Tive algumas ofertas, mas continuo cozinhando Joe Becker. Se me mudar daqui, mando-lhe o novo endereço. A juventude e a esperança transpiravam do bilhete em duas óbvias mentiras e na corajosa falsidade do seu tom. Era como se nada lhe importasse. Todo o dinheiro e a glória por trás das intransponíveis paredes do estúdio. E ela tinha apenas passado por ali. Apenas passado por ali. Isso foi 2 semanas depois da festa. Na semana seguinte, Joe Becker foi procurá-lo. Sobre aquela inglesa, a Pamela Quinton. Você lembra dela? O que você achou da menina? Eu gostei. Por algum motivo ela não quer que eu fale com você, disse Joe, olhando pela janela. Por isso achei que vocês não se deram muito bem naquela noite. É claro que nos demos. A garota é noiva de um sujeitinho aí na Inglaterra. Ela me contou. Disse Jean aborrecido. Eu não dei em cima dela, se é isso que está querendo saber. Ah, não se preocupe, eu entendo essas coisas. Apenas queria lhe dizer uma coisa sobre ela. Não há mais ninguém interessado? Ah, ela está aqui há 1 mês. Todo mundo tem que começar em algum lugar. Eu só quero lhe dizer que... Quando Pamela entrou no 21, os homens do bar caíram em cima dela como moscas. Em menos de 1 minuto só se falava dela. Deve ter sido fantástico, disse Jean secamente. E foi. Ed Lama estava lá naquela noite. Escuta só. Pam estava sozinha, vestida inglesa, com uma roupa bem comportada e um casaco de pele de coelho. Pelo menos eu acho. Mas brilhou mais que um diamante. Foi mesmo? Mulheres poderosas derramavam lágrimas dentro de suas bebidas. Elsa Maxwell... Joe, eu tô ocupado hoje. Quer dar uma olhada no teste dela? Esses testes só servem para maquiadores, Joe. Jean estava impaciente. Eu não confio em nenhum teste bom. E sempre desconfio dos ruins. Você acha que sabe tudo, não é? Mais ou menos. Jean admitiu. Há muitos canastrões por aí que se saíram bem nos testes. Executivos também, disse Joe levantando-se. Mais uma semana e mais um bilhete. Quando lhe telefonei ontem, uma secretária disse que você tinha saído. A outra disse que estava em reunião. Se está querendo fugir, basta me dizer. Eu não estou ficando nem um pouco mais jovem. Os 21 anos estão à minha espera. Como vão os velhinhos da sua área? O rosto dela estava agora quase apagado de sua memória.
Lembrava-se das maçãs delicadas e dos olhos assustados, como num retrato visto havia muito tempo. Teria sido fácil ditar uma carta falando de mudança de planos, de alterações no elenco, de dificuldades que tornavam impossível uma... Sentia-se mal quando se lembrava dela, mas enfim era um caso encerrado. Enquanto comia um sanduíche na lanchonete do seu bairro, pensou em seu trabalho durante o primeiro mês e considerou-o satisfatório. Exalava habilidade. O departamento estava funcionando bem, mas as sombras que controlavam seu destino não demorariam a entrar em cena. Havia poucas pessoas na lanchonete. Pamela Quinton era a garota diante da banca de revistas. Tinha nas mãos um exemplar da revista Londres Ilustrada e olhava-o com surpresa. Ao assinar a nota que lhe tinham posto no balcão, Jim tentou fingir que não a vira. Virou-se ligeiramente, prendeu a respiração e ficou à escuta. Mas, embora ela o tivesse visto, nada aconteceu. Odiando sua típica covardia hollywoodiana, virou-se de novo e falou com ela. Fica sempre acordada até tarde? Pamela investigou seu rosto por alguns momentos. Estou morando ali na esquina. Acabei de me mudar. Escrevi-lhe sobre isso hoje. Eu também moro aqui perto. Ela repôs a revista na pilha. A habilidade de Jim fugiu-lhe dessa vez. Sentiu-se subitamente velho, assediado e fez a pergunta errada. Como vão as coisas? Muito bem. Estou trabalhando numa peça. Uma peça de verdade no Teatro New Faces, em Pasadena. Apenas para ganhar experiência. Isso é ótimo. Vamos estrear daqui a 2 semanas. Gostaria que fosse me ver. Saíram juntos e pararam sob o luminoso vermelho de neon. Na rua, jornaleiros gritavam os resultados dos jogos daquela noite. Esquerda ou direita? Ela perguntou. Qualquer uma, menos a sua, ele pensou. Mas quando ela indicou um dos lados, ele foi junto com ela. A simples menção de Pasadena o fez lembrar de quando ele viera para a Califórnia 10 anos antes, verde e fresco como ela. Pamela parou diante dos pequenos bangalôs que circundavam uma praça. Boa noite, disse. Não se preocupe por não ter podido me ajudar. Joe me explicou como as coisas são difíceis, ainda mais com a guerra e tudo mais. Eu sei que você tentou. Ele assentiu solenemente, no fundo se desprezando. É casado? Ela perguntou. Não. Então me dá um beijo de boa noite. Quando ele hesitou, ela disse. Eu gosto de ganhar um beijo de boa noite. Eu durmo melhor. Ele a enlaçou timidamente e curvou-se sobre os seus lábios, mal soçando. Pensando na carta sobre sua escrivaninha, ele não poderia mandar agora, mas acima de tudo, gostando de abraçá-la. Como você vê, não foi nada demais. Ela disse. Um beijo de amigos. Um beijo de boa noite. Caminhando para casa, Jim disse alto. Raios me partam! E continuou repetindo essa sinistra profecia por algum tempo depois de já estar na cama. Capítulo 3. Na terceira noite da peça de Pamela, Jim foi a Pasadena e comprou um lugar na última fila. Entrou num pequeno auditório e foi o primeiro a chegar, exceto pelos lanterninhas e por algumas vozes que se ouviam dos bastidores. Pensou em retirar-se discretamente, mas, ao ver chegar um grupo de 5 pessoas, entre as quais o principal assistente de Joe Becker, resolveu ficar. As luzes se apagaram, ouviu-se um gongo e, para uma plateia de 6 pessoas, a peça começou. Jim observou Pamela. À sua frente, o grupo dos 5 inclinava-se e cochichava depois de cada cena. Ela tinha talento? Jim podia dizer que sim, mas com o cinema atraindo meio mundo, dificilmente poderia existir uma coisa chamada talento natural. Havia apenas possibilidades e sorte. Ele tivera sorte. Talvez ele fosse a sorte daquela garota.
Se achasse que o que ela lhe provocava fosse apelo universal, é claro. As grandes estrelas já não eram criadas pela vontade de um homem, como nos tempos do cinema mudo. Quando o pano finalmente baixou, com uma doméstica persiana, ele foi aos bastidores, limitando-se para isso a abrir uma porta ao seu lado. Ela esperava por ele. Eu torci para que você não viesse essa noite, disse Pamela. Foi um fracasso. Mas na primeira noite a casa estava cheia e eu procurei por você. Mas você estava ótima, disse ele timidamente. Ah, não. Você devia ter me visto na estreia. Eu vi o suficiente, disse ele de repente. Eu acho que eu tenho um pequeno papel para você. Não quer ir ao estúdio amanhã? Ele observou a mudança em sua expressão. De seus olhos, da curva de sua boca, brilhou uma súbita e repentina piedade. Ah, que pena. Joe apresentou-me a algumas pessoas outro dia. E eu assinei um contrato com Bernie Wise. Assinou? Eu achei que você me queria, mas a princípio não percebi que você era apenas uma espécie de supervisor. Eu pensei que tivesse mais poder. Cortou o que estava dizendo e emendou às pressas. Não, pessoalmente, eu gosto muito mais de você. É muito mais civilizado que Bernie Wise. Ela não podia ter escolhido palavras mais ásperas para feri-lo. Está bem, ele era civilizado. Quer uma carona para Hollywood? No caminho, a noite de outubro lembrava-se de abril. Quando atravessaram uma ponte, ele fez um gesto em direção às grades de proteção e ela entendeu. Eu sei para que servem, mas é estúpido. Os ingleses nunca cometem suicídio quando não conseguem o que querem. Eu sei. Eles vêm para os Estados Unidos. Ela riu e olhou-o como se o avaliasse positivamente. Sim, ele lhe serviria para alguma coisa. Deixou sua mão descansar sobre a dele. Um beijo de boa noite? Ele sugeriu depois de alguns momentos. Pamela olhou para o motorista, insulado em sua cabine. Está bem. Um beijo de boa noite. Ele voou para Nova York no dia seguinte, em busca de uma atriz exatamente como Pamela Quinton, e buscou tanto que quaisquer olhos com ar de distante melancolia e um mínimo sotaque britânico já predispunham a favor. Tentava desesperadamente encontrar alguém parecida com ela, quando um impaciente telegrama chamou-o de volta a Hollywood, e ele viu Pamela ser atirada em seu colo. Você ganhou uma segunda oportunidade, disse Joe Becker. Não a perca de novo. E qual foi o problema? Não tinham um bom papel para ela. Estão perdidos numa confusão burocrática. Assim, rasgamos o contrato. Mike Harris, o chefe do estúdio, investigou o assunto. Por que Bernie Wise, que era tão esperto, estava soltando a moça? Bernie diz que ela não sabe representar, disse a Jean, e que é uma criadora de casos. Fica pensando em Simone e naquelas duas austríacas. Eu já vi ela trabalhar, insistiu Jean. Eu tenho alguma coisa assim para ela. Não é preciso nem promovê-la. Eu vou encaixá-la num papel pequeno e você vai ver. Uma semana depois, Jean entrou ansiosamente pela porta do palco 3. Alguns figurantes fantasiados viraram-se para ele na semi-escuridão e olhos se arregalaram. Onde está Bob Griffin? Perguntou Jean. Naquele bangalô, com a senhorita Quinton. Estavam sentados lado a lado sob as luzes dos maquiadores e, pela resistência no rosto de Pamela, Jean sabia que o problema era sério. Não é nada, insistia Bob efusivamente. Não nos damos muito bem, não é, Pam? Você cheira a cebola, disse Pamela. Griffin tentou de novo. Há um estilo inglês e um estilo americano. Estamos tentando buscar um meio termo, é só isso. Há um estilo educado e um estilo mal educado, cortou Pamela. Eu não quero começar a carreira como uma idiota. Por favor, Bob, deixe-nos a sós, está bem? Pediu Jean. É claro, o tempo que quiserem.
Jean ainda não a tinha visto naquela semana cheia de testes, provas de roupas e ensaios. E só então se deu conta de como a conhecia mal, e ela a eles. Bob parece furioso com você, disse ele. Quer que eu diga alguma coisa que ninguém em sã consciência diria? Está bem, talvez você esteja certa, ele concordou. Pamela, desde que está trabalhando aqui, você já esqueceu alguma fala? Ora, acontece com todo mundo às vezes. Escuta, Pamela. Bob Griffin ganha 10 vezes mais do que você por uma razão muito simples. Não porque seja o diretor mais brilhante de Hollywood, ele não é, mas porque nunca esquece as falas dele. Mas ele não é ator, ela protestou confusa. Refiro-me às falas na vida real. Escalei-o para este filme porque às vezes eu costumo explodir, mas ele não. Assinou um contrato por uma montanha de dinheiro, que ele não merece, que ninguém merece. Mas a delicadeza é a quarta dimensão desse negócio. E Bob já esqueceu como se diz. Eu. Gente com o triplo do talento dele costuma afundar por não conseguir esquecer isso. Eu sei que estou sendo repreendida, ela disse hesitante, mas não entendo. Uma atriz tem sua própria personalidade. Ele concordou. E nós lhe pagamos 5 vezes mais do que ganharia em outro lugar para evitar que essa personalidade atrapalhe o resto do trabalho. E você está atrapalhando, Pamela. Pensei que você fosse meu amigo, disseram os olhos dela. Ele falou por mais alguns minutos. Acreditava em tudo o que dissera, mas como já havia beijado 2 vezes aqueles lábios, sabia que eles só queriam apoio e proteção. Pamela ficou chocada ao descobrir que ele não estava ao seu lado. Meio confuso e lamentando a solidão de Pamela, Jean foi à porta do bangalô e gritou: Bob! Depois de tratar de outras coisas, quando voltou à sua sala, encontrou Mark Harris esperando. Aquela garota está criando o caso de novo. Poxa, mas eu acabei de vir de lá. É? Refiro-me aos últimos 5 minutos, gritou Harris. Depois que você saiu, houve outro problema. Bob Griffin teve de parar a filmagem e tá vindo pra cá. Bob entrou. É do tipo que não dá pra entender. Houve um momento de silêncio. Mark Harris, aborrecido pela situação, suspeitou que Jean estava tendo um caso com a moça. Peraí. Me dê até amanhã de manhã, pediu Jean. Eu acho que eu posso descobrir o que está vendo. Griffin hesitou, mas havia uma espécie de apelo pessoal nos olhos de Jean. Tá bom, Jean. Quando eles saíram, Jean discou o número de Pamela. O que ele quase esperava aconteceu, mas nem por isso seu coração deixou de bater quando a voz de um homem atendeu ao telefone. Capítulo 4. Com exceção das enfermeiras, as atrizes são a presa mais fácil para qualquer homem inescrupuloso. Jean sabia que por trás dos problemas ou fracassos dessas moças havia sempre um confidente, alguém que exercia sua masculinidade através de um ombro amigo ou de um mau conselho. A técnica desse homem era invariavelmente diminuir a importância do trabalho da mulher ou a inteligência dos outros com quem ela trabalhava. Já passava das 6 quando Jean chegou ao hotel em Beverly Hills para onde Pamela se mudou. No pátio, uma fonte de água fria esguichava absurdamente contra a névoa de dezembro, e ele ouviu a voz forte do Major Bowles soar a partir de 3 aparelhos de rádio. A porta do apartamento se abriu, e Jean entendeu tudo. O homem era um velho, um inglês curvado, com uma tez descorada de inverno. Estava de roupão e chinelos, e convidou Jean a se sentar, como se estivesse em sua casa. Pamela não demoraria a chegar. O senhor é parente dela? Perguntou Jean, intrigado. Não. Veja, Pamela e eu nos conhecemos aqui em Hollywood. Somos 2 estranhos num lugar estranho. Veja, também trabalha no cinema, senhor Leonard.
disse Jim. No momento eu sou o patrão de Pamela. Os olhos do homem se transformaram. O olhar aquoso tornou-se firme. As velhas pálpebras se enrijeceram. Os lábios curvaram-se para baixo e para trás, numa expressão maligna. Momentos depois, voltaram ao estado normal, velhos e grosseiros. Eu espero que Pamela esteja sendo bem tratada. Já trabalhou no cinema? Até onde minha saúde permitiu. Mas eu ainda estou ligado ao ramo. Eu conheço tudo sobre esse negócio e a alma das pessoas que trabalham nele. Parou de repente. A porta se abriu e Pamela entrou. Ora, disse surpresa. Já se conhecem? O honorável Chelsea Ward e o Sr. Leonard. Sua beleza, que parecia ter sido trazida pelo vento da rua, deixou Jim momentaneamente sem fôlego. Eu achei que já estivesse me acusado dos meus pecados essa tarde, disse ela em tom de desafio. É que eu quis conversar com você fora do estúdio. Não aceita a redução de salário, disse o velho. É um truque antigo. Não se trata disso, Sr. Ward, disse Pamela. O Sr. Leonard tem sido meu amigo, até agora. Mas hoje o diretor tentou me fazer de boba e o Sr. Leonard ficou do lado dele. São todos iguais, menina, disse o Sr. Ward. Eu gostaria, disse Jim. Será que eu poderia falar com você a sós? Eu confio no Sr. Ward. Mora em Hollywood há 25 anos e é praticamente meu agente. Jim perguntou-se de que profunda solidão esse relacionamento surgira. Ouvi dizer que houve mais problemas depois que eu saí. Problemas? Ela arregalou os olhos. O assistente de Griffin me xingou. Eu ouvi ele me xingando. Eu peguei minhas coisas e saí. E se Griffin o mandou para pedir desculpas, eu não aceito. O nosso relacionamento a partir de agora será puramente profissional. Ele não lhe pediu desculpas, disse Jim. Ele mandou um ultimato. Um ultimato? Ela gritou. Eu tenho um contrato. E você é chefe dele, não é? Até certo ponto, admitiu Jim. Mas como você sabe, fazer um filme é um trabalho em equipe. Então deixe-me tentar outro diretor. É isso aí, menina. Lute pelos seus direitos, disse o Sr. Ward. É a única coisa que os impressiona. O senhor está aqui fazendo tudo para acabar com a carreira dessa garota, não é? Comentou Jim de passagem. Você não nos assusta, respondeu Ward. Eu conheço o seu tipo. Jim olhou de novo para Pamela. Não havia nada que ele pudesse fazer. Se estivessem apaixonados, se fosse o momento de estimular o que poderia haver entre eles, ele poderia tê-la convencido naquele momento. Mas já era tarde. Lá fora, nas trevas de Hollywood, Jim quase podia ouvir as engrenagens rodando. Sabia que, quando o estúdio reabrisse amanhã, Mike Harris teria novos planos, que não incluiriam Pamela. E por mais um momento hesitou. Era um sujeito apreciado. Ainda era jovem e objeto de ampla aprovação. Poderia engambelá-los a respeito da garota? Mandá-la para uma escola de arte dramática? Não conseguia tolerar que ela cometesse um engano daqueles. Por outro lado, achava que os outros já haviam estragado para aquele tipo de carreira. Hollywood não é um lugar muito civilizado, disse Pamela. É uma selva, enfatizou o Sr. Ward, cheia de aves de rapina. Jim levantou-se. Tá bem. E esta ave aqui vai rapinar em outra parte, disse ele. Pã, eu lamento muito. Do jeito que você vê as coisas, eu acho que é melhor você voltar para a Inglaterra e se casar. Por um instante, houve a sombra de uma dúvida nos olhos dela, mas a sua confiança, seu jovem egoísmo, eram maiores que a sua capacidade de avaliação. Não percebia que aquele exato minuto era sua última oportunidade e que estava perdendo para sempre. Acabou de perdê-la quando Jim se virou e saiu. Levou semanas para entender o que lhe acontecera. Recebeu seu salário por mais alguns meses, graças a Jim.
mas nunca mais pôs os pés no estúdio, nem em nenhum outro. Foi colocada tranquilamente na lista negra, que nunca chega a ser escrita, mas que existe, e é comentada entre um jantar e outro, ou durante as corridas de cavalos. Homens influentes olham-na com interesse nos restaurantes, mas de alguma forma acabavam sabendo que ela era um mau negócio. Mas Pan não desistiu nos meses seguintes, nem mesmo depois que Becker a abandonou, e ela parou de frequentar os lugares a que as pessoas vão para serem vistas. Assim, não foi por desgosto ou fraqueza, mas por uma circunstância corriqueira, que em junho ela morreu. Capítulo 5. Quando Jim ficou sabendo, pareceu-lhe inacreditável. Soube por acaso que ela estava num hospital com pneumonia. Quando ele telefonou, informaram-lhe que ela havia morrido. Sybil Higgins, a atriz inglesa, idade 21 anos. Ela tinha dado o nome do velho Ward como da pessoa a ser informada sobre o seu paradeiro, e Jim fez chegar a ele algum dinheiro para as despesas do enterro, sob o pretexto de que se tratava de um acerto de contas de salário. Temeroso de que Ward descobrisse a fonte do dinheiro, preferiu não ir ao enterro, mas uma semana depois foi visitar o seu túmulo. Era um dia ensolarado de junho, e ele ficou por lá cerca de 1 hora. Em toda a cidade haviam jovens felizes e bem vivos, e parecia-lhe um absurdo que essa inglesinha não fosse um deles. Tentou de todas as maneiras ajeitar as coisas de forma que desse tudo certo para ela, mas não adiantava mais. Despediu-se dela em voz alta e prometeu voltar outro dia. De novo no estúdio, reservou uma sala de projeção e mandou que trouxessem seu teste e as poucas cenas do filme que ela chegara a rodar. Sentou-se numa poltrona de couro e apertou um botão para que a sessão começasse. No teste, Pamela estava vestida como na noite em que haviam se conhecido. Parecia feliz, e ele ficou satisfeito de que, pelo menos, ela tivesse conseguido expressar aquela felicidade. O rolo de tomadas do filme começou a rodar e seguiu, aos solavancos, com a voz de Bob Griffin em off e as claquetes antes de cada cena. E então, na penúltima cena, Jim viu Pamela virar-se para a câmera e sussurrar: "Eu prefiro morrer a ter que me submeter a isso." Jim levantou-se e voltou para o escritório. Abriu os 3 bilhetes que ela havia lhe enviado e os releu. "Passei por aqui e me lembrei de você e do nosso passeio. Passou pelo estúdio. Na primavera ela lhe telefonara 2 vezes e ele quisera vê-la, mas não podia fazer nada por ela e não suportava ter de lhe dizer isso. Eu não sou muito corajoso," disse Jim a si mesmo. Mesmo agora em seu coração havia o medo de que essa lembrança não o abandonasse. E ele não queria ser infeliz. Alguns dias depois, após trabalhar até tarde na sala de dublagem, deu um pulo à lanchonete do seu bairro para comer um sanduíche. Era uma noite de calor e havia muitos jovens no balcão. Estava pagando a conta quando notou uma figura na banca de jornais, observando-o por trás de uma revista. Parou, não queria virar-se para ver quem era, nem para descobrir qualquer semelhança, mas também não queria ir embora dali. Ouviu o ruído de uma página sendo virada e, pelo rabo de olho, viu a capa da revista. Era a Londres Ilustrada. Não teve medo. Estava pensando depressa e desesperadamente. Se aquilo fosse verdade e ele pudesse tê-la de volta, para começar tudo de novo naquela mesma noite. "Ô, seu Leonard, o seu troco." "Hã? Obrigado." Ainda sem olhar, dirigiu-se para a porta. E então, ouviu a revista ser jogada sobre a pilha de outras revistas e uma respiração pesada perto dele. Na rua, os jornaleiros gritavam uma manchete qualquer. Dobrou a esquina errada em direção à casa dela e ouviu que ela o seguia, tão nitidamente que chegou a diminuir o passo para que pudesse acompanhá-lo. Defronte ao apartamento dela,
tomou-a nos braços e puxou para si sua radiante beleza. Me dê um beijo de boa noite, ela disse. Eu gosto de ganhar um beijo de boa noite. Eu durmo melhor. Então durma, ele pensou ao ir embora. Durma. Não pude fazer nada. Eu tentei, mas eu não consegui. Quando você nos trouxe sua beleza, eu não quis que ela se perdesse em vão, mas de alguma forma foi o que eu acabei fazendo. E agora só lhe resta dormir. Só lhe resta dormir. 1940. Scott Fitzgerald. O último beijo.